E aí, tecladista, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender as escalas maiores e elas serão fundamental para a gente aprender os arranjos, tanto as maiores como as menores, mas nessa aula a gente vai estudar as maiores. E o que é isso que está aqui? Isso aqui é uma fórmula de você achar qualquer escala maior no teclado ou em qualquer outro instrumento também. Isso aqui é uma fórmula universal, ok? E como vai funcionar? O que significa esses ST e esses T? ST significa semitom e T significa tom. E o que é isso, Matheus? Semitom e tom. Vamos aqui enxergar no teclado. Um semitom e um tom também são intervalos, são espaços, ok? É igual a espaço ou intervalo. Aqui do mesmo jeito, ok? Espaço ou intervalo. Então vamos lá. De uma nota branca para uma nota preta, a gente tem um intervalo de um semitom. De uma nota branca para uma preta, tem um intervalo de um semitom. De um dó para um dó sustenido, a gente tem esse intervalo de um semitom. E de uma nota branca para outra nota branca, a gente tem um intervalo de um tom inteiro. Por que tem um intervalo de um tom? Porque se você prestar atenção, ó, de uma nota branca, por exemplo, o dó aqui, para uma nota preta, a gente tem um intervalo de um semitom. E de uma nota preta para uma nota branca, a gente também tem um intervalo de um semitom. Então, se eu venho dessa nota branca direto para essa nota branca aqui, eu tenho o quê? Dois semitons. Então, semitom com semitom, se eu dou o salto direto, isso aqui é igual a um tom. Entendeu? Então, é esse cálculo que você tem que fazer. Ó. Eu estou num dó, se eu vim direto para o ré, eu tenho um intervalo, um espaço de um tom. Por quê? Porque eu saltei direto para o ré. Então, eu pulei meio tom, que foi daqui para cá, e meio tom, que foi daqui para cá. Ok? Então, eu tenho um intervalo de um tom de uma nota branca para outra. Agora, a gente tem que se atentar a uma coisa. E o que é isso? Se você prestar atenção, aqui no Mi, ó, de um Mi para um Fá, de um Mi para um Fá, a gente tem um intervalo de um tom ou de um semitom. A gente tem um intervalo de um semitom. Por quê, Matheus? Porque perceba que entre elas não existe uma tecla preta. Assim como existe, por exemplo, de um Ré para um Mi, tem essa tecla dividindo as duas. Ó. Entendeu? Mas do Mi para o Fá, ó, não tem uma tecla preta no meio. Assim como do Si para o Dó também não tem uma tecla preta aqui. Por isso que tem esse espaço maior. Ok? Então a gente tem que ficar atento no Mi e no Si. Porque por eles não ter um sustenido, então quando ele dá um salto para outra nota branca ao lado, ele dá um salto de um semitom. Ok? Semitom. Do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Eu espero que tenha ficado claro. Então vamos prosseguir com a aula. Qualquer coisa é só voltar que você entende. Então agora que eu já sei o que é um tom e o que é um semitom, a gente vai achar agora as escalas. Vamos primeiro, para a gente achar uma escala usando essa fórmula, a gente tem que colocar aqui no início a nota que a gente quer achar, por exemplo, o Dó. Então eu coloquei o Dó aqui e eu vou pressionar o Dó no instrumento, ok? Dó. Agora a fórmula me diz que para me achar a próxima nota aqui, eu tenho que dar um salto de o quê? De um tom, não é isso? Então, a gente, para dar o salto de um tom, a gente tem que vir para que nota aqui no teclado? A gente tem que ir para o Ré. Por quê? Porque se fosse um meio tom, eu viria para a nota preta ao lado. Mas como é um tom, eu vou ter que dar o salto direto para o Ré. Por quê? Porque eu estou pulando meio tom aqui, um meio tom aqui. Então eu venho direto para o Ré. Então a segunda nota da escala maior de Dó é um Ré. Agora para a gente achar, isso aqui é um Ré, só para constar. Para a gente achar a terceira nota da escala de Dó, a gente já achou duas. Para achar a terceira, a gente tem que dar um salto também de um tom. Então, se eu estou no Ré aqui no teclado,
para me dar um salto de um tom, eu venho para um Mi. Porque se fosse um meio tom, eu viria para um Ré sustenido, mas como é um tom, eu venho direto para um Mi, ok? Então a terceira nota é um Mi. Para me achar a quarta nota agora, eu tenho que dar um salto de um quê? De meio tom, ok? Então, como eu tenho que dar um salto de meio tom, o Mi, como a gente falou, ele não tem uma tecla preta aqui em cima, ok? Então a gente vem direto para o Fá. Do Mi para um Fá, eu sei que é um intervalo de meio tom. Então a quarta nota de um Dó é um Fá, ok? Agora para me achar a quinta nota, um salto de um tom. Eu vou para onde? Vou para um Sol. Por quê? Porque de um Fá para um Fá sustenido é meio e de um Fá sustenido para um Sol também é meio. Então se eu vir dar o salto direto, eu somei meio com meio e dei um salto de um tom. Então a próxima nota é um Sol. Assim como a próxima nota agora é um Lá, porque é um salto de um tom. A próxima nota, mais um salto de um tom, do Lá para o Si. E agora um semitom, eu volto para a nota Dó, que é a nota inicial. Então aqui a gente achou a escala de Dó, ok? Perceba que a escala de Dó é uma das mais simples. Por quê? Porque são todas as notas brancas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas já as outras escalas, elas são diferentes. Só a de Dó tem essa característica de ser todas as brancas. Por exemplo, aqui a tarefa para você vai ser fazer todas as escalas. Como assim? Você vai fazer a escala de Ré, a de Mi, a de Fá, de Sol, de Lá, a de Si. Vamos fazer a escala de Si aqui, para a gente ver como a escala de Si é. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nota que eu quero achar a escala. Por exemplo, o Si aqui. Vou pressionar ela no teclado. Agora eu vou usar a fórmula, depois que eu pressionei. Eu vou dar um salto de Q para a próxima nota. A gente olha na fórmula aqui, é um salto de um tom. Então, se eu der um salto de um tom, eu venho para um Dó ou eu venho para um Dó sustenido. Se você disse Dó sustenido, você acertou. Por quê? Porque de um Si para um Dó é um intervalo de meio tom, como a gente viu no início da aula, ok? Porque o Si não tem a pretinha aqui no meio dos dois. Então, quando eu dou um salto de um tom, eu venho direto para o Dó sustenido. Então, a segunda nota é um Dó sustenido. Eu estou no Dó sustenido agora. Eu quero achar a próxima nota, que eu vou dar um salto de o quê? De outro tom. Então, se eu estou no Dó sustenido, eu vou dar um salto de um tom. Eu vou vir para onde? Eu vou vir para um Ré sustenido. Por quê? Porque de um Dó sustenido para um Ré é um intervalo de meio tom, porque elas estão ligadas. E de um Ré para um Ré sustenido é meio. Então, se eu quero um salto de 1, eu vou vir direto para cá. Então, a terceira nota da escala de Si é um Ré sustenido. Agora, seguindo a escala, eu vou dar um salto de um semitom para achar a quarta nota. Um semitom, a gente aprendeu que é de uma nota branca para uma preta, ou de uma preta para uma branca. Dá no mesmo. Então, eu vou vir para um Mi. A quarta nota da escala de Si é um Mi. Agora, para me achar a quinta, eu vou dar um salto de um tom. Então, eu venho para um Fá sustenido. Por quê? Porque a gente viu que o Mi não tem sustenido. Então, de um Mi para o Fá é meio. E de um Mi para um Fá sustenido é um tom. Então, a próxima nota é um Fá sustenido. Agora, para me achar a próxima nota da escala de Si, eu vou dar um salto de um tom. Vou vir para o Sol sustenido. Para me achar a próxima nota, mais um salto de um tom. Eu vou vir para um Lá sustenido. E agora, para encerrar, eu vou dar um salto de um meio tom e eu vou voltar para o Si. Ok? Então, essa aqui é a fórmula. Você vai achar qualquer escala maior. É só usar ela. E a tarefa é justamente essa para você fazer. O bom de você executar as tarefas é porque você exercita e você não esquece. Porque ao invés de você estar memorizando cada nota de cada escala, por exemplo, a de Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Ao invés de você estar memorizando todas essas notas aqui das 12 escalas que existem, por que 12, Matheus? Não são 7 notas só? Não. Perceba que também tem as notas sustenidas, como o Dó sustenido. Deixa eu colocar ele aqui embaixo.
Ó. Dó sustenido. Também tem a escala de Ré sustenido. Assim como a de Fá sustenido. Sol sustenido e aí por diante. Você também vai ter que fazer essas escalas aqui, ok? Seguindo a regra. Dó sustenido. Um salto de quê para a próxima nota? De um tom. Porque eu sei que a fórmula é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, ao invés de decorar todas notas por notas aqui, a gente é melhor aprender a fórmula e a partir dela achar qualquer escala, ok? Então a tarefa é essa e eu vou estar deixando aqui embaixo dessa aula, eu vou estar deixando um PDF com as escalas, ok? Tanto as maiores como as menores. E na próxima aula eu vou falar sobre as escalas menores, porém o PDF que eu vou deixar já vai ter as duas. E ela vai servir para quê? Vai servir para você corrigir. Você vai fazer aqui todas elas e depois você vai e corrige para ver se você acertou, ok? Então um abraço e até a próxima aula.